Antes de responder sim a ele, em meio aos conflitos do coração e da alma, eu disse: pastor, eu não quero responder agora. Eu não posso pregar para outra pessoa se eu não conseguir pregar primeiro para minha família. O Senhor tem um tempo perfeito e, de fato, toda promessa passa pelo teste do tempo. Fala, queridos, graças e paz, que bom estar aqui nesse momento, que bom poder ter a oportunidade de abrir o coração com a igreja. Meu nome é Geu, pastor Geu Henrique. Não sei se você sabe, mas Geu é nome mesmo, né? Geu foi um rei de Israel, então algumas pessoas me chamam sem saber que meu nome é nome mesmo, né? Então, pastor na IBK há mais de 2 anos, né? Um privilégio enorme, e o meu chamado ministerial, ele tem algo especial pelo tempo de espera, né? Então, eu tenho aí um PhD para falar sobre a promessa e o tempo da promessa. Lá em meados de 2020, eu estava em uma igreja, eu estava voltando para o Senhor Jesus, eu nasci e me criei num lar cristão, né? Meus pais sempre foram evangélicos, tinha passado uma temporada afastado, e quando eu estava voltando para o Senhor, estava em um culto e uma irmã de São Paulo, ela chegou para mim e não me conhecia, obviamente, e disse: você aí no meio da igreja. Eu lembro a camisa que eu tava, a roupa que eu tava, foi algo muito marcante. Ela disse: Deus tem um chamado especial na sua vida. Eu lembro que nesse dia eu olhei para trás, porque não poderia ser para mim aquilo ali. E ela falou sobre isso. Deus tem um chamado ministerial na sua vida. E ela falou o versículo: e aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Naquele momento eu fiquei em choque, mas ainda meio sem acreditar no que aquilo representaria para mim na minha caminhada cristã. Tempos depois, comecei a exercer alguns ministérios na igreja, e de lá para cá, durante muitos e muitos eventos e momentos, o Senhor, quando eu queria esquecer do meu chamado, o Senhor levantava alguém para poder falar e para poder me fazer lembrar daquilo que era o chamado da minha vida. Quando o pastor Pedro conversou comigo, né, sobre o ministério pastoral, antes de responder sim a ele, em meio aos conflitos do coração e da alma, eu disse: pastor, eu não quero responder agora, preciso conversar com minha esposa. E eu fui para casa, conversei com ela, por essa consciência de que o ministério, ele precisa ser em conjunto. E eu conversei com ela, ela entendeu, ela já esperava, na verdade, mas eu precisei compartilhar com ela. E não há como um ministério pastoral ser exercido à luz da Bíblia distante da família. Não há como, é impossível que isso aconteça. Então, a minha família é o meu primeiro ministério. Eu não posso estar bem na igreja se eu não estiver bem com eles em casa. Eu não posso pregar para outra pessoa se eu não conseguir pregar primeiro para a minha família. Ela me conhece perfeitamente, e as minhas meninas, Érica e a minha princesa Bela, elas sabem quem eu sou quando ninguém está vendo, e são elas que dão a outorga humana e que atestam o meu ministério. Sem elas, seria impossível estar onde eu estou, fazendo o que eu faço, sem a compreensão delas, sem o amor delas, sem a presença, a companhia, o caminhar junto. Sem elas não seria possível. Então, toda a minha gratidão ao Senhor por ter uma família preciosa que caminha junto, que entende e que me abençoa constantemente. Glória a Deus. 22 anos passaram e eu me mantive firme nesse propósito. O tempo não foi fácil, a espera não foi fácil. Eu lembro que em muitos momentos eu relutei em permanecer. Depois de muito tempo esperando, o coração entristece e eu fiquei meio que lutando contra o Senhor, mas o Senhor sempre me fez lembrar aquilo que de fato era o meu chamado de vida. Aquele momento tão esperado chegou. Eu entendia que era o tempo perfeito do Senhor. Eu entendi que o Senhor não se atrasa. O Senhor tem um tempo perfeito e, de fato, toda promessa passa pelo teste do tempo. E eu aprendi isso vivenciando. E o tempo não é em vão. O tempo com o Senhor é um tempo de preparo, um tempo de espera, de maturação da fé, de maturação da alma. Então, no tempo certo, aquilo que Deus promete se cumpre. Então, servir a Deus é algo precioso demais. Mas eu lembro que quando eu fui ser sabatinado pelo corpo diaconal, antes da consagração, antes do concílio, um diácono perguntou a mim se eu via o pastoreado como um título.
ou como algo que desse status. Acho que a palavra foi essa. É engraçado porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia semelhante e eu entendo que o ministério pastoral, ele é maravilhoso, mas é um fardo, é um peso que nós carregamos pela responsabilidade de cuidar de vidas. O coração do pastor sempre pesa em não atender às expectativas do Senhor, em frustrar as expectativas da igreja e, por vezes, por achar que aquilo que nós fazemos não surte o efeito que nós gostaríamos, porque nós fazemos planos, mas é o Senhor quem age, é o Senhor que dá o tempo certo, que dá a forma certa. Nós fazemos planos, eu acho que se eu conversar assim dessa forma, eu acho que essa pessoa vai entender e vai sair daqui transformada, e depois as coisas não acontecem, e às vezes até pioram um pouco e o coração do pastor pesa, porque entendo que ser pastor, para além de precisar ser um exímio expositor da palavra, o bom pastor, como diz o Senhor Jesus lá em João 10, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, ele se sacrifica, ele se entrega pelo bem da ovelha. Então, esse misto desse peso que nós carregamos, nós temos amigos para compartilhar, mas por vezes o ministério pastoral ele é solitário. Então, um conselho que eu deixo para a igreja: nunca se apresse, nunca desanime e nunca desista diante de uma promessa do Senhor. Toda ela passará pelo teste do tempo e vale muito a pena esperar esse tempo. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O tempo dele é perfeito. A forma que Ele trabalha é a mais linda. Há um louvor que fala sobre isso. Por isso, não desista, não desanime. O Senhor não se esqueceu. Eu não gosto quando alguém fala que Deus está caprichando, né? Deus está demorando porque está caprichando. Deus não demora, Ele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Por isso, persevere, persista. O tempo de deserto é um tempo de preparação, não é um tempo de entretenimento. Então, à luz da Bíblia, que você possa sonhar como José, lutar como Davi e alcançar o alvo como o apóstolo Paulo. Deus abençoe em nome de Jesus.